revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então não está nada escondido, não está nada oculto, tudo está revelado. É claro que nós devemos estudar o livro de Apocalipse colocando uma lupa lá no livro de Daniel e também no livro de Zacarias, vez por outra lá nos evangelhos, por exemplo, são Mateus 24 e 25, que aí se completam as revelações. Aí João olha para trás, porque aqui no versículo de número 12, ele diz: "E virei-me para ver quem é que falava comigo." Agora, veja bem, como eu falei, o arrebatamento de João se deu de duas formas. A primeira forma foi visão, ainda aqui na ilha, ainda na terra, até o capítulo 4. Porque no capítulo 4 ele é convidado para subir ao céu. Quando ele ouve uma voz dizendo: "João, sobe para cá, que agora eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer." Tá certo? Agora veja bem, aqui até o capítulo 4, João tem uma visão aqui na ilha. E ele vê então 7 castiçais de ouro e um ser que caminhava no meio dos castiçais de ouro. Ora, o castiçal que João viu era de ouro. O ouro representa a pureza. O ouro tem peso espiritual. O ouro tem valor. Então refere-se à igreja. A igreja, então, são os castiçais. Agora, o ser que caminhava justamente no meio dos castiçais. Isto é, Jesus caminha no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. É por isso que a palavra diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja bem, Jesus está no meio da igreja quando a igreja está reunida em nome dele. Agora, quando João olha para aquele ser, ele o reconhece. E isso aqui é interessante, e eu quero falar para você que quando chegarmos no céu, nós vamos nos reconhecer. As pessoas fazem perguntas: será que quando chegarmos no céu, nós vamos saber quem é quem? Claro que vamos saber. Lá você vai saber quem é o apóstolo Paulo, você vai saber quem é Pedro, você vai saber quem é João e principalmente Jesus. Quando João olhou nos olhos, ele o reconheceu, porque Jesus agora estava de uma forma diferente. O Jesus que João tinha visto anteriormente era o Jesus humano, que caminhava nas praias da Galileia, na Palestina, em Jerusalém e lá na cruz do Calvário. Quando João vê, porque João foi o último discípulo a sair do Calvário. Os outros se ausentaram porque o sol escureceu, a terra tremeu, o centurião gritou bem forte, dizendo: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. João registra no seu evangelho que ele viu quando o soldado desferiu-lhe uma lança que perfurou o corpo de Jesus, ele viu que escorreu água e sangue. O que simboliza esta água e este sangue? A água representa a palavra, que a Bíblia diz que nós somos lavados pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, ou na expressão que diz pela palavra de Deus, que vem a ser a mesma coisa. E o sangue, ele representa a purificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E João visualizou isso. Se você quer visualizar as coisas de Deus, quer ter as revelações das coisas de Deus, não faça como os outros, não se ausente antes do tempo. Permaneça ali até o final, na presença de Deus. Agora, o que aconteceu com Jesus? Por que ele viu a água e o sangue escorrendo pela lança? É que havia entre os romanos, aquela lei dos romanos, na pena capital, que era a crucificação. Havia as leis que regiam a crucificação de qualquer apenado, de qualquer criminoso. E Jesus foi crucificado como um criminoso. Então veja bem, existiam as cláusulas e as leis
que regiam aquele ato. E se porventura aquele criminoso sobrevivesse, ou aquele crucificado sobrevivesse, então o soldado era crucificado no lugar dele. Não podia sobreviver, ele tinha que se certificar de que realmente estava morto. E por isso eles vinham quebrando as pernas dos crucificados. Ali tinha 3 cruzes. Por que eles quebravam as pernas? Porque o crucificado fazia um esforço com os pés no cravo para poder respirar e viver um pouquinho mais. Então o esforço era muito grande. Ao quebrarem as pernas, ele não podia mais fazer aquele esforço de respirar e acabava morrendo asfixiado, então morria mais rápido. Quando chegaram em Jesus, eles viram que já estava morto, porque Jesus já tinha dito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então não foi preciso quebrar as pernas de Jesus, mas o soldado, para se certificar, vamos perfurar ele. Então perfuraram com a lança de baixo para cima, perfurando então o corpo de Jesus, atingindo os pulmões e atingindo também o coração de Jesus. O que aconteceu ali quando eles o perfuraram? Foi quando então desceu aquela água, aquele caldo grosso, branco, transparente, e escorreu pela lança. Então João pôde visualizar isso, porque estava tão próximo. Agora, por que se formou aquele caldo grosso, misturado com água e com sangue? Por causa da efusão pericardial que aconteceu, isto é, o coração de Jesus quase derreteu. E aconteceu também uma efusão pleural, isto é, os pulmões de Jesus também se desmancharam, a ponto de criar esse caldo grosso, em forma de água e sangue. Agora, isso quer dizer que o nosso Senhor sofreu muito, a ponto de acontecer isso com seus órgãos internos. Tudo isso por amor, tudo isso para salvar a mim e salvar a você. Então, esse era o Jesus que ele tinha visto lá na cruz pela última vez. Um Jesus sofrido, um Jesus magro, um Jesus com os olhos no fundo, um Jesus surrado, abatido. Esta foi a última visão que João teve do Cristo lá na cruz do Calvário. Mas agora ele está vendo ele aqui na sua visão, um Cristo glorificado. Aquele ser tinha roupas talares. O que é roupas talares? Quer dizer, comprida até os pés, e cingido os peitos com um cinto de ouro. Isso representa autoridade, representa poder e identificação. Ali estava o Cristo glorificado, se identificando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã branca. Isso quer dizer respeito, quer dizer maturidade, quer dizer experiência. Agora estava ali um Cristo experimentado em todos os trabalhos, experimentado em todos os sacrifícios, em todos os sofrimentos. Ali estava um Cristo glorificado, cabelos brancos como a lã branca. Ele também viu que os seus olhos eram como chamas de fogo. Isso representa o olhar de Jesus, que é um olhar penetrante. O olhar de Jesus penetra todas as coisas, ultrapassa a parede, ultrapassa nuvens, ultrapassa a camada de ozônio, ultrapassa a pele, ultrapassa a carne e vai lá até nas juntas e medulas, vai até o pensamento, vai até o íntimo do coração do ser humano. Esse é o olhar de Jesus. Agora veja bem no versículo 5, ele diz aqui: e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Isso quer dizer que agora os pés de Jesus estão preparados para pisar o adversário, para pisotear o inimigo. Porque até então os pés de Jesus foram feridos lá no Calvário. Como disse a palavra lá em Gênesis, que ele pisaria na cabeça da serpente, no entanto, lhe feriria o calcanhar. Só que agora o calcanhar de Jesus, agora os pés de Jesus estão como ferro, como latão reluzente, como aço, e ninguém mais pode subsistir. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Representa o poder da palavra dele. A palavra de Jesus é poderosa. Após ele ver isso, ele viu que o rosto de Jesus era como o sol, isto é, brilhava
como o sol, mas é muito mais do que o sol. João pôde expressar aqui o que ele conhecia de brilho. O brilho maior que João conhecia era o sol. Então ele usou esta expressão, mas é muito mais do que o sol. Veja bem o poder do brilho, da glória de Jesus. E aí ele diz a João: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E olha o que ele disse: tenho as chaves, da morte e do inferno. Aí no versículo 20 aqui, está registrado assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então são estas as características do Cristo glorificado. Como eu já falei, agora ele está de forma diferente, com poder, com autoridade, com glória, e o seu aspecto como aspecto divino. E João viu isso então lá na ilha de Patmos. Não percam os próximos vídeos. Deus tem bênção para ti. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.